Vamos lá, vamos iniciar retomando tudo que foi visto até agora sobre o corpo humano. Como eu disse Ô, para você, professora, nossa aula agora tomou meio mais diferente. Nossa aula de ciências, antes a gente viu que estava se referindo ao ambiente, questões ambientais, e agora nós E a partimos gente para falava das plantas. Agora nós partimos para o estudo do corpo humano. ô, E nós Fia, vimos esse na aula negócio aí, passada que o nosso Tia, corpo, ele é como se fosse uma grande empresa, uma grande máquina, e onde dentro deles, dentro do nosso corpo, existem trabalhadores. E quem são esses trabalhadores? São os órgãos. Os órgãos estão a todo tempo trabalhando, funcionando para que o nosso corpo ele esteja da melhor maneira possível. como se fosse uma Nós vimos fábrica. também que na aula passada, estudando sobre a célula, nós estudamos sobre a constituição humana. O que é que constitui o corpo humano? E nós vimos que a menor unidade viva do nosso corpo são as células. ô, Fia, que página é? Então, as células são as menores unidades, as menores partes vivas do nosso corpo. São aquelas partes que não podem ser vistas a olho nu. Elas só podem ser vistas com a ajuda de um aparelho chamado microscópio. Nós não estamos Página é, Tia? não estamos utilizando o livro, vocês prestem atenção, porque agora eu estou dando uma revisão, e é uma revisão bem para vocês. Outra coisa, vamos lá. Então, começamos a estudar que a menor unidade viva do nosso corpo é a célula. A partir das células, todo o nosso corpo ele é constituído. Por quê? Porque as células agrupadas, elas vão formar quem? Os tecidos. E os tecidos juntos vão formar os órgãos. E aí, os órgãos agrupados formam os sistemas, e esses sistemas vão formar o nosso organismo. Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de células. Então, aqui nós temos as células do sangue. As células do sangue, elas são chamadas de hemácias. Hemácias. Essas são as células do sangue. Hemácias. E olha o formato das células do sangue. Células é o que? O que a pessoa tem dentro do corpo é? Elas têm o formato arredondado e, ao mesmo tempo, são achatados. Por que este formato? Para facilitar na hora da circulação sanguínea. Essas células, elas vivem em constante circulação. Elas estão circulando o tempo inteiro em nosso corpo. Então, o formato dela já é apropriado para isso. Elas têm esse formato redondo para facilitar a circulação sanguínea. Então, células do sangue são chamadas de hemácias. Quando a gente faz o exame de sangue, a gente encontra esse nomezinho lá. Vamos para as células da pele. As células da pele, elas são achatadas. As células da pele, elas são como se fossem escamas que vão recobrindo todo o nosso corpo. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver nesse formato aí, ó, porque para ver neste formato as células da pele é necessário um aparelho para que ele vá lá a fundo e consiga captar essa imagem. A nossa pele, vocês podem... São pequenas, né? Muito bem, são pequenos.
Quando você olha para o seu braço, por exemplo, a pele do seu braço, você vê que ela está toda, o seu braço está todo cobertinho. E quem é responsável por essa cobertura? É a pele. É a pele. Mas a pele só é formada através das células epiteliais. Então, o nome das células da pele são as células epiteliais. Epiteliais. Então, Existem vários tipos de células, é? com certeza. E cada célula tem sua função. Outra coisa, tem as células dos músculos. Nós temos aqui alguns tipos. Olha, o músculo estriado esquelético, temos o músculo liso e temos o músculo estriado cardíaco. As células musculares, elas nos auxiliam. Elas têm esse formato aqui, ó, como essa do meio, para que facilite o movimento, o nosso movimento. Vocês podem perceber aí, ó, quando vocês estão fazendo alguns movimentos, vocês podem perceber que os músculos de vocês, eles se contraem e eles se relaxam. Então, no momento que você faz assim, ó, com o seu braço, os músculos, eles estão contraindo. Quando você solta, eles estão relaxando. Então, as células sanguíneas ou as células musculares apresentam essas características para isso, porque elas dão elasticidade e faz com que o nosso corpo ele se movimente. Aqui nós temos as células nervosas. A célula nervosa ela tem esse formato aqui, ó, é como se fosse cheia de ramificações, ó. Essas partezinhas aqui, ó, do exterior, é como se fossem ramificações. Então, as células nervosas são compostas pelos neurônios. Os neurônios que controlam as funções O que é estriado? nervosas. Vamos lá. Aí agora eu vou voltar para o início, para que a gente possa começar a nossa prática. Olha o que é que eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui, ó, um exemplo de uma célula. Como que eu vou mostrar para vocês essa célula? Vocês viram que eu falei da célula, da única célula que pode ser vista a olho nu. Quem lembra qual é essa célula? Do ovo. A gema do ovo. A gema do ovo é a única célula que pode ser vista a olho nu, que pode ser vista sem o aparelho, sem nenhum aparelho. Quando a gente abre lá o ovo, você pode ver tranquilamente a célula, que é a gema do ovo. Quando a gente fala que a gema do ovo é uma célula, geralmente muita gente pensa que, por exemplo, professora, seria o citoplasma e que a casca do ovo poderia ser a membrana, mas não é. As células, elas se dividem em 3 partes: a membrana, o citoplasma e o núcleo. Então, vou mostrar para vocês aqui. professora, tudo tem células, é? Toda coisa tem célula. Com certeza, nosso corpo inteiro, ele é constituído por células. Olha o que é que eu estou fazendo, ó. Eu peguei aqui, estou simulando aqui uma célula. Eu estou simulando aqui uma célula com a massa de modelar. Então, essa partezinha amarela, como vocês estavam vendo, ela estava toda fechadinha. Essa parte amarela é a membrana. E a função da membrana é de proteger a célula. Então, a membrana, ela protege a célula. Ela é responsável pela entrada e a saída de nutrientes. Dentro da membrana, a partir da membrana,
a gente encontra outras duas partes fundamentais, que são o citoplasma e o núcleo. Então, membrana, a parte que protege a célula. Citoplasma é aquela que representa. Tia, eu não estou lhe vendo. Já a gente já volta, viu? Mas acompanha o que eu estou falando. Então, depois da membrana, a gente encontra o citoplasma, que é responsável pela absorção de nutrientes. E dentro do citoplasma, e entre o citoplasma e a membrana, nós vamos encontrar o núcleo. Dentro, nós encontraremos o núcleo. E o núcleo, a responsabilidade do núcleo, a função do núcleo é fazer com que a função do núcleo é a reprodução. A reprodução, ele é responsável por reproduzir. O núcleo é a parte mais interna da célula, é a parte que fica na parte interior. Ele é responsável pelas características físicas, ele distribui as características físicas da pessoa de acordo com a hereditariedade, não é? A gente já falou disso, que são as características que nós herdamos dos nossos pais, das nossas mães, dos avós, dos tios. Então, aqui nós vimos as três partes celulares: membrana, citoplasma e núcleo. Falando disso, a gente vai agora para algumas células. Vamos conhecer algumas células. Nós vimos aí anteriormente no slide que nós temos a célula do sangue. A célula do sangue, ela é representada no formato da célula sanguínea, ó, vocês podem ir abrindo a massinha de vocês. Podem ir abrindo. Nós vamos fazer o formato da célula sanguínea. Como são chamadas as células sanguíneas? Quem lembra? E é pela rede. Eu me lembro que começa com H, agora o nome eu não me lembro, não. Hemácias. Essa aí Então, mesmo. as células sanguíneas, elas são hemácias. Como nós vamos produzir uma célula sanguínea? Você vai pegar, ó, a massa de modelar, você vai fazer uma bolinha, faz a bolinha, você vai no meio achatar. Cadê a câmera? Tô vendo nada, não. Eu sei, já volta, não precisa se preocupar, viu? Vão só seguindo os passos que eu estou dando. É mais ou menos dessa forma, a forma da célula sanguínea. Olha, você faz uma bolinha e achata no meio. Ela tem esse formato, como eu falei, para facilitar na circulação. Essas células do sangue, elas vivem em constante movimento, circulando no nosso corpo inteiro. Elas são de extrema importância. E aí, a gente percebeu que, a partir das células, formaremos os tecidos. Então, de início, nós vamos fazer as células. Então, aqui já produzimos uma célula sanguínea. Vocês podem produzir várias delas aí, viu? Agora, nós vamos para a célula muscular. Vamos lá, pode escolher outra corzinha aí, ó, para a gente representar a célula muscular. As células... Eu quero falar que eu não comprei a massinha porque eu tô meio ocupado em casa e o meu gato chegou ontem. Tudo bem, mas aí você participa, tá? Vamos lá. Sim. Célula dos músculos. Vamos lá. Qual a característica das células dos músculos? Olhe,
As células dos músculos, elas são dessa forma. Nós temos alguns tipos de células musculares. Nós temos o músculo estriado, nós temos o músculo esquelético e nós temos o músculo liso. A célula que nós vamos produzir agora é a célula do músculo liso. Olhe como é que vocês vão fazer. Vocês vão pegar, quem é que quer falar? Nicolas, Matheus Brito, Arthur Correia. Eu preciso usar vermelho também, tia. Eu preciso usar qualquer Você cor. usa outra corzinha, né, para diferenciar. Vou usar laranja porque não tem mais vermelho. Ótimo, usa o laranja agora, ó. Ei, Olha como é que a gente vai fazer a célula muscular. Preste atenção. Pega um pedaço da massa de modelar, ó. Faz uma bolinha. E o que é que a gente faz? Eu queria tanto que vocês ativassem a câmera. Caso vocês não queiram, não tem problema, mas seria interessante. A célula ela tem um formatozinho um pouco diferente. Ela é achatada nos polos. Então, ó, na parte do meio, ela é um pouco arredondada. E na parte dos polos, das pontas, elas são um pouco achatadas. Como é que faz isso? Porque, ó, isso aqui é mais ou menos isso, viu? Não estou dizendo que a célula do músculo é igual. Nós estamos representando. Isso é uma ilustração, não é igual. Então, ó, a célula dos músculos são mais ou menos isso. Por que elas são dessa forma? Para dar elasticidade aos músculos. Elas fazem com que haja movimento. Então, quando você levanta o braço, você vê que os músculos do seu braço estão se contraindo. Quando você levanta a perna, você vê que existe uma contração também dos músculos da perna. Aqui no livro, as células do músculo está parecendo a dinamite. tia, aqui. Ô, tia, que página? Nós estamos em uma aula de reforço com relação aos assuntos anteriores, viu? Ô, tia, é assim que faz o músculo? Deixa eu ver a da Sara. Muito bem, Sara. Deixa eu ver os outros. O do Caio. Deixa eu ver o do Caio. Muito bem. Mais ou menos dessa forma. Aí nós estamos aprendendo o formato das células. Já já nós vamos partir para os tecidos. Agora nós vamos para as células epiteliais. Vamos lá? Quando a gente fala de célula epitelial corresponde a que célula? A célula da pele. Muito bem. As células da pele. Então, as características das células da pele são um pouco diferentes. Elas são achatadas e elas são como se fossem algumas escamas. Já sabem o que é escama de peixe, não sabe? Pronto. As células da pele, elas não são escamas, porque nós não somos peixes, mas elas têm esse formato. A função das células da pele é recobrir todo o nosso corpo para nos dar proteção, para proteger os órgãos das radiações, né? De tudo, né? Que poderia prejudicar. Então, vamos produzir uma célula da pele. Peguem a massa de modelar. Ó, mais uma vez, vamos iniciar com bolinha também. Pega a massa, eu já peguei outra cor diferente, ó. Peguei a cor branca, não precisa ser muito grande, você vai fazer o seguinte. Faz a bolinha. Depois que você faz a bolinha, o que é que você vai fazer? Você vai achatar esta bolinha. Achatar.
Vamos já achatar. Olha como foi que ficou a minha... É só amassar? Sim. Sim, só amassar. A célula epitelial, ela tem essa característica. Tem que amassar ela até ficar tipo uma folhinha. Isso mesmo, bem fininha. Porque essas, é como eu falei, elas têm um formato de escama. E as escamas, elas protegem a nossa pele. Então, se você produz um monte de célula epitelial, o que é que vai acontecer? Você vai recobrir o seu corpo e proteger assim que... ele de todos os perigos. Deixa eu ver a da Sara. É assim que... Sim, mais ou menos isso. A gente sabe que as células em si, elas não têm um formato correto, adequado, todas elas não são iguais. Mesmo sendo todas epiteliais, cada um vai de um formato para outro, mas aí o importante é vocês perceberem como é cada um. Vamos É lá. assim que... Cadê? Deixa eu ver a do Caio. Tia. Sim, também. Muito bem, Caio. Vão separando as células de vocês. E é assim, ó. Cadê? Jean, deixa eu ver a do Jean. Também, muito bem. Elas são achatadas, É assim que... amassadinhas. Só que a gente sabe que isso aqui é uma ilustração. Não quer dizer que a célula da pele é desse formato. Não quer dizer... Até o livro não acerta como é, né, tia? Oi? Até o livro não acerta como são as células de Isso verdade. mesmo. Não quer dizer que a célula seja Porque ele desse tamanho, os tamanhos variam, a espessura varia, ela não é grossa, como a gente está vendo, é uma camada bem fininha. Mas o que é que eu quero com vocês? Eu quero que vocês percebam qual é a estrutura de cada célula. Então, olha o que é que acontece. Aqui eu tenho uma célula epitelial. Uma célula epitelial. Uma célula epitelial, ela não vai fazer nenhuma diferença. Mas se você coloca o conjunto de células epiteliais, você vai ver que ali vai se formar alguma coisa. Então, o que se formaria nesse momento? Hein? Um conjunto de células epiteliais formaria o quê? Um tecido. Um tecido epitelial. Um tecido da pele. E para finalizar, nós temos um desafio que é a célula nervosa. A célula nervosa é a célula mais difícil de se produzir. Olha como é que ela é. A célula nervosa, ela tem um formato desse jeito aí. É como se fosse uma estrela, né? Tem uma aparência de estrelas, né? Sei lá, uma coisa parecida. Ela tem ramificações. Então, vocês já podem Vai ter que treinar. usar várias cores. Como é? Vai ter que usar várias cores. Pode ser. Pode ser. Eu vou pegar a célula epitelial e vou cortar ela e fica assim. Pronto. Preste atenção no que eu vou falar. Depois que a gente produziu cada formato de célula, olha o que é que a gente vai fazer agora. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos formar agora os tecidos. Para eu formar um tecido, eu vou precisar de um conjunto de células. Então, aqui está o formato de uma célula sanguínea. Esse é o formato de uma célula sanguínea. Para eu formar um tecido com essa célula, eu vou precisar de várias células desse tipo.
Então, vamos produzir um tecido sanguíneo. Bora lá? Faz a bolinha e achata. Ela não é difícil de se fazer, ó. Posso fazer a epitelial, que acabou a vermelha. Eu fiz Pode uma sim. só. Pode sim. Vamos lá. Ô, tia, eu não tô fazendo da mesma cor, não. Tô fazendo de outras cores. Não tem E eu passo uma no meio. O importante é que você perceba que para se formar uma célula, você necessita do conjunto, ou se formar um tecido, você precisa de um conjunto de células. Vamos lá. Eu já estou formando o meu tecido aqui, viu? Ó, vocês vão escolher um tipo de célula para formar um tecido. Bora lá? Olha o que foi que aconteceu. Deixa eu tentar mostrar para vocês como ficou o meu tecido. Ô, tia, sua tela tá travada. É, meu amor, já vou tentar colocar ela para você ver, viu? Deixa eu procurar uma folha branca para vocês verem. Tia, eu tô fazendo da epitelial. Se eu vou fazer de sanguíneo. Pronto. Ó, no final eu quero todo mundo me mostrando o tecido formado. Ô, tia, precisa ser quantas, pelo menos? Você quem escolhe aí. Se você já conseguiu fazer alguns, você pode ir juntando, ou pode fazer outro. Ô, tia, faz na terceira. Olha aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó, o que foi que eu fiz? Eu agrupei as células sanguíneas. Quando a gente agrupa as células, a gente vai formar quem? Os tecidos. Os tecidos. Então, vocês perceberam que cada célula ela tem sua função e o conjunto de células são extremamente importantes para a formação dos tecidos. Depois que os tecidos estão prontos, como vocês estão vendo, vai chegar o momento desses tecidos se formarem, se juntarem, crescerem para formar os órgãos. Então, é assim que o nosso corpo ele é formado. Célula, tecido, órgão, que mais? Sistemas. E, por último, nosso corpo. Vamos lá. Deixa eu produzir outro tipo de tecido. Eu vou utilizar agora, ó, o tecido muscular, as células musculares. Lembrando que grudado e não quer sair mais. Lembrando que são ilustrações, é um formato, são os formatos de células que vocês estão vendo. E o objetivo da aula é vocês entenderem o formato de cada célula, é vocês entenderem que o conjunto de células juntas formam os tecidos e o conjunto de tecidos vão formar os órgãos. Bora lá. É assim? Tia, eu posso mostrar meu tecido epitelial? Pode. Também. É assim, Já eu olho, viu? Eu quero foto. É. Então, ó, aqui eu tentei mostrar para vocês o tecido muscular. é pra eu fazer. Depois, eu tô sem massinha. Depois que eu comprar, é pra eu fazer essas células aí e mandar no seu privado? Pode sim, viu? É importante essa atividade. Porque vocês Certo. não vão Tia, esquecer mais. depois eu mando a foto do tecido Tenho epitelial certeza que pra vocês não senhora. vão esquecer qual é o formato das células e que o conjunto de células formam os tecidos. Eu tentei representar aqui embaixo, ó, as células do tecido muscular. O tecido muscular, ele tem, as células eles têm um formato alongadas. É por isso que nossos músculos, eles são
alongados, são alongados. Podem perceber, nossa perna é composta por músculos, nossos braços também têm músculos. Então, esses músculos, o que dá a elasticidade, o que dá o movimento ao nosso corpo, além dos ossos, são os músculos. Os músculos, com a elasticidade que eles possuem, faz com que o nosso corpo se movimente. E aí, Sara, você produziu tecido epitelial. Vamos lá, Sara. Mostra pra gente. Tia, ficou meio grande as células. Ah, muito bem. Produziu tecido epitelial. O que é? Você pegou as células epiteliais, uniu e formou um tecido epitelial. Mostra pra gente novamente, se possível, sai aí na foto, que eu quero tirar a foto de quem produziu. Bora lá. Se você pudesse colocar numa folhinha, mesmo que fosse de papel, tenta colocar uma folha de caderno, viu? Agora eu vou para esse que está pronto. Vamos lá. Já eu vou para vocês, Sara. Júnior ou Caio. Bora, Caio. Mostra pra gente qual foi o tecido que você formou, Caio. Muito bem. Quais são esses tecidos, Caio? Aqui é o sanguíneo e é o músculo. Como é? Perdi, tia. Parece que daqui é os sanguíneos. E essas, com as células alongadas, quais são? Qual é esse tecido? Músculo. Oi? É o tecido muscular. Muscular. Vamos lá, mostra pra gente. Você bota a folha de lado, eu quero ver o seu rostinho. Vamos lá. Pronto. Agora eu quero ver quem mais está com a atividade pronta. Mostra pra gente. Quem mais produziu algum tecido? Ô, tia, eu só Produzir sanguíneo. Eu fiz. Tia, conseguiu a folha. Samila, qual foi o tecido produzido, Samila? tecido sanguíneo.